Saudações, pessoas! Muito bem, vamos falar do filme Cruella. Antes, deixa eu só esclarecer alguns pontos aqui. Essas minhas análises, elas não estão assim voltadas para história, para fantasia da animação, filme ou série. Tá? Eu apenas estou apontando aqui como usam personagens, situações para influenciar pessoas e induzir comportamentos. Tá? Não estou aqui para ver possibilidades de poderes das pessoas, a história do personagem, o nome exato do personagem, quando ele apareceu numa outra história ou quadrinho, não. Estou apenas apontando como o uso de determinados personagens, determinadas histórias, tem sim forte influência num esquema de indução de comportamento e engenharia social. É disso que se trata as análises que eu estou fazendo aqui desses filmes mais novos e filmes mais antigos. Ok? Muito bem, o filme Cruella. Esse filme é baseado então na vilã dos 101 Dálmatas. Na primeira versão foi criada uma animação da Disney na época no ano de 1961. Né? Uma animação bem feita, né? Usando o processo de rotoscopia, algumas coisas bastante interessantes, por exemplo, como a animação, né, desenvolvida para o carro da Cruella, até parece uma introdução do elemento 3D. Então, assim, uma concepção artística bem legal. E qual é o resumo da história? Nós temos então um rapaz, né, que é um compositor, tem lá o seu cachorro, acaba então trombando com uma mulher que também tem, né, um cachorro, no caso uma cadela, e eles acabam então se casando. Né? Ali temos também a união dos cachorros que tem filhotes. E a história gira em torno dos animais. Né? Existe uma vilã, realmente com um aspecto bem de psicopata, que quer os cachorrinhos para fazer casacos de pele, ou seja, ela é uma pessoa realmente ruim que está disposta a matar filhotinhos para criar as suas peças. Né? Então, roubam os filhotinhos, né, do casal e descobrem que existem mais inúmeros cãezinhos que também foram roubados, que estavam todos ali prontos para serem abatidos para fazer casacos. Aí, no fim da história, toda uma movimentação animal, né, resgatam então todos os cachorrinhos, os filhotinhos, e passamos então a ter 101 Dálmatas. E então temos aí essa vilã Cruella. Tá? O filme foi, depois, na verdade, a animação ganhou um live action em 1996, né, com base na mesma história, né, só que com algumas modificações. O filme, na minha opinião, é muito ruim. É um filme, sei lá, bobo, envolve... O cara é um criador de jogos, mudaram algumas coisas, mas não ficou legal, né? A adaptação não ficou boa, é a mesma coisa, uma vilã meio psicopata que quer matar filhotinhos para fazer casacos de pele. Então, o filme da Cruella atual, o novo, né, é contando a história dessa vilã, né, que queria matar cachorrinhos para fazer casacos com a sua pele. Então é realmente bastante interessante fazer uma análise desse filme Cruella, porque nós estamos vendo aí esse enaltecimento, né, dos vilões. Isso é algo que já está acontecendo há um tempo, eu falo sobre isso já no meu outro canal. Nós tínhamos o herói clássico, aquele que luta pela justiça, pela verdade, salva os inocentes, né, e ao mesmo tempo derrota o vilão, né, e em meio a algumas lutas, em meio a determinados acontecimentos, além do herói ter que enfrentar e vencer o vilão, ele ainda ao mesmo tempo precisa proteger as pessoas. Então nós temos aí a dificuldade, a vida difícil de um herói. Com o passar do tempo começaram a criar então os tais anti-heróis. Esses são aqueles que são mais vida louca, podemos dizer assim. Aqueles que, de certa forma, enfrentam o mal, mas não querem se prender às regras. Né? São aqueles que ditam o que deve ser feito desde que vençam o vilão. E para isso, se tiver que matar pessoas durante o processo, não se preocupam muito com a vida alheia, né? Não seguem aquilo que, de fato, agrega valor a um herói. No entanto, são anti-heróis. Então, nós temos aí uma transição, né, do herói para o anti-herói, até chegar ao ponto, então, da valorização do mal, da glamorização dos vilões, né, para que as pessoas possam, então, criar essa identificação.
Bom, eu vou ter que dar alguns spoilers do filme. Caso você não queira receber esses spoilers, pode assistir o filme primeiro, depois pode voltar aqui para ouvir o que eu tenho a dizer. Na introdução do filme é interessante que a Disney sempre faz uma adaptação, né? Naquela introdução do castelo, com aquilo que será apresentado na sequência. E nesse filme da Cruella é apresentado algo preto e branco, algo um pouco mais sombrio, né? Já indicando aquilo que será apresentado logo a seguir. Muito bem, temos logo no início o nascimento, né, da Cruella, né, ou é aquilo que é conhecido no nome dela original, que é Estela. Né, então tem o seu nascimento e nós vamos observar ali alguns pontos que são contados da sua infância. Tá? Então ela nasce, e ela já nasce com o cabelo metade preto e metade branco. Nós já temos ali uma clara divisão de personalidade, isso já é deixado claro logo no início, e nós temos ali duas pessoas ao mesmo tempo, uma pessoa boa e uma pessoa ruim, ou seja, o Yi e o Yang, né, mais ou menos assim, eu não sei a pronúncia, mas essa é a ideia. Então nós temos ali uma pessoa que conflita com o seu lado bom e o seu lado ruim, mas é claramente colocado que é uma pessoa rebelde. Essa rebeldia ela é evidente quando ela ainda é criancinha, a sua mãe, que na verdade não é a sua mãe, está ali junto com ela costurando roupas para brinquedos, um ursinho, e ela mostra o que ela faz. Né? Olha só, daí a mãe dela fala, não, não pode, isso aí é fora do padrão, temos que seguir um padrão. E aí a Estela, né, pega a roupa e rasga e fala que é horroroso, ou seja, ela está ali para quebrar padrões. Tá? E depois, já na sequência, ela é colocada numa escola. Nessa escola, ela também é uma criança rebelde. Né? Ela é aquela que está ali para quebrar aquelas regras da escola. Né? O uniforme dela sempre aparece várias vezes de maneira diferente, ela muda, ela pinta, ela faz coisas e ela não segue aquele padrão. Ou seja, as normas chatas, entre aspas, que adolescente não gosta. Esse tipo de produção foca, né, a mentalidade e foca as crianças pré-adolescente e adolescente. Tá? Querem colocar isso na cabeça das pessoas, a rebeldia. Elas precisam, né, agir contra o mundo, porque isso também é dito logo no início do filme. Né? A Estela, que será a Cruella, ela fala que ela está contra o mundo, ela quer desafiar o mundo, ela está ali para quebrar os padrões. E isso é muito nítido, é colocado ali em todas as suas ações nesse início que ela está ali na escola. Quero abrir um parênteses interessante aqui e quero que vocês prestem muita atenção. Não tem a ver com a história do filme da Cruella, mas é algo que vem sendo mostrado em outras produções. No filme Luca, que eu fiz vídeos tempos atrás, isso também tem e é algo que está sendo colocado já há um bom tempo em produções e na cabeça das pessoas. Interessante que nós observamos de fundo, de relance, às vezes, cadeirantes presentes, né, em alguns lugares. Ah, mas é algo comum, Fábio, isso acontece, mas isso está sendo colocado de maneira sutil em alguns desenhos, filmes e animações. Por quê? Porque é a tal da inclusão. Tá? Então vejam só, a partir do momento que você aceita uma inclusão, você está sendo obrigado a aceitar todas. Então quem vai falar contra um cadeirante que precisa do seu espaço? Né? Você não tem coragem de falar contra isso. Se você não tem coragem de falar contra isso, você não pode falar contra isso, você não pode falar contra outras inclusões. Então isso é colocado de maneira estratégica. Tá? É aquilo, você usa algo lícito para empurrar para as pessoas aquilo que é ruim, aquilo que é errado, aquilo que vai mudar comportamentos, aquilo que vai trazer caos, bagunça, confusão. Tá? Isso é muito importante e observem isso. Isso tem acontecido com mais frequência e já faz um bom tempo. Né? E não só a inclusão desse lance de cadeirantes, mas a inclusão também de outras pessoas que têm, vamos dizer assim, algumas diferenças mentais. Você não pode falar contra isso, porque realmente pega mal, mas estão usando dessas pessoas para que possam incluir aquilo que as pessoas não aceitam de uma maneira obrigatória. Tá? Então, fecha parênteses, é uma observação importante, prestem atenção nisso. Então, seguindo agora com o filme da Cruella. Né? Então, nós temos essa apresentação dela na infância e logo na escola também é introduzido um personagem, que é o personagem que será a mulher dos filmes antigos. Né? Aquela mulher que é dona da cadela, ela é apresentada ali então nessa fase da escola. Nós já temos uma mudança aí. Nós estamos falando de pessoas que nos filmes anteriores e também no desenho, né, 101 Dálmatas, eram pessoas brancas e com cabelo claro. Aqui nós já estamos quebrando isso. A menina apresentada já é uma menina negra. Então já está mudando bem aquilo que nós já conhecíamos no passado
né? Sutil, mas mudou a protagonista do desenho e também do filme, que era característico daquela região a pessoa ser branca do cabelo claro. Não é mais. Agora é uma pessoa negra. Também depois é introduzido o personagem masculino, que é o cara que será, né, o cara que vai casar com essa menina, e ele também não tem as mesmas características dos desenhos e do filme anterior. É bem diferente daquilo que foi apresentado no 101 Dálmatas. Então, já tem aí uma modificação sutil, né? Não sei se as pessoas perceberam isso, mas isso já existe. Tá? Muito bem, então nós temos a fase da infância e a parte triste, para que possa justificar a sua maldade. Nós estamos falando de uma vilã cruel, tá? Que matava filhotinhos para fazer casacos de pele. Tá? Então, assim, mas como nós vamos justificar isso? Vamos contar, então, agora a história triste que levou a Stella a se tornar, então, uma Cruella da vida. Né? Então, aí o que acontece? Ela é muito bagunceira na escola, ela está lá para quebrar os paradigmas, ela fala que ela é uma mulher que grita, né? Uma mulher que ruge. Então, nós temos aí também ali ó, aquela pincelada básica de feminismo, né? E ela, obviamente, por sua rebeldia, é expulsa da escola. Né? Numa conversa meio babaca ali, o cara ia expulsar, a mãe dela fala que ele não vai expulsar, eu estou retirando e tal, enfim. Ela é expulsa da escola, ela não tem, né, como estudar mais aqui naquela escola, então vão para Londres procurar ali um novo recomeço, uma nova escola para menina e tudo mais. A mãe e então a Stella vão até Londres e chegam até a mansão da baronesa, que é a vilã desse filme, que é uma mulher realmente má, tá? E elas chegam nesse lugar, nessa mansão, está tendo uma festa, e ela vai pedir ajuda para essa baronesa que alega ser uma amiga dela, uma amiga de momento, porque precisa de ajuda. Então, chegando nessa casa, a Stella, no caso a Cruella, fica no carro, e a mãe fala, ó, fica aqui, deixa um colar com ela, que é uma herança de família lá e tal, tudo mais, e fica no carro que eu vou resolver o BO. Né? A menina, obviamente, não fica no carro, sai para ir para a festa e promove ali alguns problemas. Né? O resultado desses problemas é a morte da mãe de mentira, né, da Stella. Ela está conversando com essa baronesa, que realmente é uma mulher má. Os cachorros dessa baronesa acabam então derrubando a mãe da Stella do penhasco. Né? Então a Stella fica assim num estado terrível, ela acha que ela é culpada pela morte da mãe. E aí temos uma cena triste, a Stella foge num caminhão e chora, e toda aquela coisa que fala, nossa, que infância difícil, tadinha da Cruella, né? E aí ela chega então até o centro, ela foge com seu cachorrinho, chega então lá no centro de Londres. Né? E qual é o contato que ela tem no centro de Londres ali? Ela está dormindo na rua, é acordada, aliás, por uma dupla de garotos. E o que eles fazem? São ladrõezinhos. São dois personagens, né? Um que é o mais inteligente, o outro que é mais burrinho, eles também têm um cachorrinho. O cachorrinho da Stella, ela consegue, né, lá na escola, encontra ele no lixo, que acaba convivendo com ela até o fim do filme. E ela encontra esses ladrõezinhos e eles nitidamente estão roubando pessoas ali onde ela acabou dormindo. Então aí ela acorda, tem uma conversa, né, meio rápida com eles ali, e eles fogem, né, porque a polícia vem atrás deles, eles acabam fugindo, e aí ela começa a fazer parte então do bando. Né? Então nós temos essa parte da infância da Cruella, onde nós temos aí a introdução de uma menina rebelde, que é enaltecido isso, né, colocado como uma inteligência superior, então é característica de pessoas melhores serem rebeldes, fazer o diferente, não aceitar padrões, isso é colocado como se fosse algo bom. Na sequência, aí temos o encerramento, né, da infância da Cruella, e agora temos a vida adulta. Ela cresceu com esses bandidos e se aprimoraram nas técnicas de roubo. É um negócio assim que é colocado pela própria Cruella ali, né, a Stella, que ela não se tornou Cruella ainda. A Cruella sempre existiu, né, isso é colocado na época da infância. Que quando a Cruella aparece, ela tem que deixar de lado, porque ela precisa ser Stella, a boa menina na sociedade. Ela não pode colocar a Cruella em prática, né, em ação. Então ela vive como Stella. E ela fala que é lindo o que eles estão fazendo. Estão evoluindo, se tornaram profissionais nisso, com seu talento em criar roupas, né, no caso da moda e tudo mais, que é o que ela sempre sonhou, ser uma grande estilista. Ela usa esse talento para criar disfarces
para que eles possam aprimorar o roubo. Então é colocado várias cenas, né, dos seus êxitos, dos seus golpes, né, em joalherias, eles ali, né, criando, né, todo um esquema cada vez melhor para roubar cada vez melhor. Né? E chega um ponto então que ela começa a ter aí um peso na consciência ou algo nesse sentido que ela quer mais. Ela não foi feita para ter aquela vidinha de roubo, ela precisa ser alguma coisa a mais. Né? Então ela fala que a mãe dela de repente queria algo melhor para ela, não uma vida de roubo. E aí o que acontece? Um desses bandidos acaba mexendo, como ele próprio diz, os pauzinhos para conseguir um emprego para ela numa loja que ela admirava muito, uma loja de moda que existia na cidade. Ele mente no currículo, coloca o currículo dela de maneira ilícita no meio dos outros currículos, mente muito, né, no currículo dela para conseguir esse emprego para ela. Ela consegue um emprego de faxineira. Aí um dia ela fica trabalhando até mais tarde, fazendo faxina, e a vitrine está toda arrumada, né, só que ela não concorda com aquilo, e ela está bebendo, está fazendo o trabalho dela e bebendo. Ela fica bêbada e modifica toda a vitrine. Né? Só que aquilo é enaltecido como lindo e maravilhoso. O problema é que ela, algo que estava tudo arrumadinho, né, tudo ali certinho, ela quebra os padrões. O que ela faz? Bagunça toda a vitrine, pinta as paredes da vitrine, pega aquele vestido, revira aquele vestido, coloca, né, um monte de coisa junto, ou seja, ela faz aquilo que é considerado lindo e maravilhoso. Uma arte como se fosse uma arte moderna. Ou seja, bagunçou a coisa toda. Aquilo que era uma vitrine organizadinha, ela fez uma zona e isso é enaltecido. Ou seja, vamos promover uma quebra da beleza, como eu já falo há muito tempo. E aí o que acontece? A baronesa chega nesse momento. E aí tá aquela confusão, porque ela fez uma bagunça na vitrine, ela dormiu dentro da vitrine porque estava bêbada, e no outro dia assusta todo mundo com aquilo que ela produziu na vitrine. E ela vai ser demitida e tudo mais. A baronesa chega, só que ela gosta da vitrine. E pergunta quem foi a responsável pela vitrine. Né? E ela estava sendo demitida, estava rolando uma confusão ali. Ela recebe um cartão da baronesa, como se tivesse sido então contratada. E foi contratada. A partir do momento que ela começa a trabalhar para a baronesa, acontecem várias coisas, mas vamos pegar aqui os pontos que interessam. A baronesa ela é pintada como uma vilã realmente cruel. As pessoas que atuam, né, interpretam bem isso, e realmente você pega a raiva, né, da vilã. Então, assim, ela é mais vilã que, no caso, a Cruella, para realmente a Cruella ter esse lado que justifique todas as suas ações. E é importante ressaltar um ponto aqui. Quando ela permanece como Stella, né, a Cruella ela pinta o seu cabelo. Ela tem, então, um cabelo com uma cor só. Né? Então, quando nesse processo que ela trabalha com a baronesa, ela começa a descobrir que a baronesa foi a responsável, então, pela morte da sua mãe, que não era mãe de verdade. Né? E ela acaba descobrindo que ela pegou o colar, que ela matou, né, aquilo que a Stella considerava como mãe. Então começa o processo de vingança. E aí, aquela menina que era Stella assume o seu lado mal, o seu lado Cruella. Né? A Cruella entra em ação e aí ela se mostra realmente uma pessoa má. Começa a destratar os seus amigos, que eram os seus parceiros de roubo, e é interessante observar que eles também se tornam submissos a ela. Então nós temos do lado da vilã, que é a baronesa, um capacho, temos também esses dois amigos que acabam virando capachos da Cruella. É muito interessante que nesse processo de vingança, né, porque conforme a Cruella vai trabalhando para a baronesa, o filme vai mostrando como ela é uma megera, uma mulher má, uma mulher fria e assassina. Então é uma mulher muito ruim. Então nesse processo que vai sendo apresentado a personagem da baronesa, a Cruella vai criando todos os motivos para fazer o quê? Uma vingança. A vingança também é enaltecida nesse processo. E a Cruella, então, deixa de ser, né, a Stella e fala que a Cruella consegue as coisas. A Stella não. A Stella passa por várias humilhações, enquanto ela é Stella, passa por muitas humilhações que a baronesa coloca, né, para cima dela. E, ou seja, a Stella, que é uma pessoa boa, honesta, entre aspas, porque ela participa de roubos constantes, mas seria o lado bom, né, da Cruella. E você ser uma pessoa boa, você não consegue nada.
Ela começa a brilhar, né, vamos dizer assim, também entre aspas, no filme, quando ela se torna então Cruella. Ela realmente faz vários, né, processos para destruir a vida da baronesa, que é uma mulher muito má. Começa então uma briga, uma disputa, uma guerra, né? E a Cruella vai se mostrando cada vez mais uma pessoa má e uma pessoa assim, né, audaciosa em suas ações e vai ganhando o carinho do público. Eu achei interessante nesse filme que a propaganda que estavam fazendo sobre ele é que a Cruella está sendo amada, adorada, todos amam a Cruella, porque ela é má, mas não é tão má assim. É uma pessoa que tem a sua maldade justificada por tudo que ela passou. Gente, é um engodo muito interessante que é aplicado nesse filme da Cruella. Então, ela parte realmente para uma vingança. O esquema é descoberto e a baronesa tenta matar, né, a Cruella no incêndio. Mas não dá certo. A tentativa de matar a Cruella no meio do incêndio não funciona porque aquele cara que é o empregado ou o mordomo, o capacho da baronesa, ele então é o cara que salva a Cruella do incêndio. Por quê? Porque ele é revelado que a baronesa é a mãe verdadeira da Cruella, né? Da Stella, no caso. Ele salva e faz a revelação de que ela é filha da baronesa e assim que ela nasceu, pelo fato da baronesa não aceitar estar grávida e não aceitar a filha, ela deu ordens para que dessem um fim na menina. E ele não matou a menina, obviamente, mas entregou para uma empregada muito gentil, que era funcionária da casa da baronesa, e ela foge com a criança e cria como mãe até o momento que ela é morta pela própria baronesa. Houve um primeiro grande plano, que foi a tentativa de pegar o colar de volta, que desencadeou todo o processo de vingança contra a baronesa, e agora o segundo plano. Vão então a uma nova festa que a baronesa está fazendo e vão lá fazer o quê? Tentar mostrar para todos como a baronesa é má. Numa conversa com a baronesa no mesmo penhasco, a baronesa empurra, né, Stella penhasco abaixo. Criam a suposta morte da Stella, que na verdade cai do penhasco, mas se salva com um paraquedas, né? Todos observam aquela cena, todos ficam chocados. A baronesa é presa pelo crime, óbvio, de empurrar do penhasco a própria filha, né? E aí a parte muito interessante do filme, que a Stella morre. A Stella morrendo, né? A Cruella faz então o enterro daquilo que era bom nela. Essa parte é muito emblemática, porque nós temos desde o início essa divisão do bem e o mal, o cabelo, né, de duas cores diferentes, preto e branco, e essa briga, né, entre uma personalidade e outra, né? E qual a personalidade que sobressai? Qual a personalidade que é aquela que alcança alguma coisa, que é enaltecida, né? É a Cruella, a personagem ou o lado mal, né, aquele lado ruim da Stella. E ela então mata aquilo, ou o lado bom, inclusive o enterra. É feito um enterro fictício da morte da Stella, né? E a Cruella então sobrevive e vai dar continuidade na vida. É um negócio assim muito, muito, muito interessante a maneira como eles como jogam sujo e como eles conseguem, né, enaltecer o mal de uma maneira tão sutil. E isso fica na cabeça das pessoas. Se você ser uma pessoa boazinha, quantas vezes você já não ouviu dizer que nesse mundo, se você for honesto, bonzinho, você não consegue nada. Para você conseguir alguma coisa, você precisa ser uma pessoa má. Acho que todos já ouviram alguma coisa nesse sentido. E esse filme retrata isso muito bem. E permanece o lado mal, o lado ruim, o lado vingativo, né? Uma bandida, né, uma criminosa, se dá bem. Olha só que coisa maravilhosa. É interessante que nesse processo desse segundo plano, ela adota então o sobrenome Deville, né? Fica Cruella Deville. E quando ela assume a mansão, que por direito é dela, porque ela é filha da baronesa, né? Ela modifica a placa de entrada do caminho que chega até a mansão, colocando como corredor do inferno, né? E segue então para dentro dessa mansão e ali vai continuar a sua vida como Cruella. E nós temos um desfecho interessante. Ela entrega, né, para a sua amiga, que será então lá no futuro aquela que vai ter os 101 dálmatas,
né? Ela entrega um filhote para a amiga dela e também um filhote para o Roger. Muito bem, nós temos aqui nesse filme o enaltecimento, podemos dizer assim, do mal, da rebeldia, né? De tudo aquilo que é ruim. E o filme é um filme assim gostoso de assistir. Temos que ser sinceros aqui. Você assiste o filme, ele é bem desenvolvido. Os acontecimentos, as sequências, né, das coisas te prendem. Você assiste o filme e você gosta. Né? Como filme, ele é atrativo, funciona, e você quer saber o que vai acontecer. Apesar de todos esses planos, né, malignos e de vingança ter assim, muitos furos, na realidade isso jamais poderia acontecer, são coisas gritantes, assim, você vê que não daria para coisa engrenar daquela forma, mas a coisa te chama a atenção, te prende, né? Os atores atuam bem, convencem em seus papéis, né? Principalmente a baronesa, ela realmente consegue passar para as pessoas uma mulher má, você fica com raiva dela, né? E acaba servindo de justificativa para as atitudes ruins da Cruella, que acabam se passando por uma atitude boa, porque se você apresenta um mal muito maior, e se tem alguém combatendo esse mal, de certa forma, não interessa se está usando o mal para isso. O mal maior vai encobrir as atitudes também más da pessoa que está atuando contra aquilo que está sendo apresentado como um mal maior. Existem muitas coisas nesse filme que são interessantes e mostra a Cruella como um gênio. Mas nós temos que entender que essa genialidade que apresentam nesses filmes não é uma verdadeira genialidade ou inteligência. Porque criam uma estrutura que está pronta para uma ação dessa pessoa que supostamente pensou em algo extremamente genial. Isso não existe. Passam a ideia. Muitas pessoas viajam, os emocionados viajam nisso. Nossa, olha que foda, como a pessoa pensou nisso, que coisa maravilhosa, como isso é inteligente, que sacada fenomenal. Não houve nada fenomenal. Houve uma preparação de uma estrutura que se adequasse a uma ideia, e essa ideia parece sensacional, mas não é, porque existe uma estrutura pronta para que toda a ideia funcionasse. Então existem boas sacadas, mas essa inteligência que muitas vezes é colocada como algo fora do comum em alguns filmes não passa de uma situação toda arranjada. É diferente de uma verdadeira inteligência real. Uma pessoa muito inteligente ou um gênio da realidade, ela precisa de fato lidar com situações que não estão preparadas, né, para aquela ideia que ela tem na cabeça. Ela vai ter que se adaptar a uma situação inesperada, a algo que não está previsto. E o fato de se dar bem numa situação imprevisível vai dar destaque se a pessoa é ou não genial. Em filmes isso não existe. Parece que é uma sacada muito boa, parece que o cara é fenomenal, mas nós temos que entender que para que isso seja apresentado como fenomenal, criar uma estrutura para que isso seja fenomenal. Não houve um fenômeno que de fato conseguiu dobrar uma situação que ninguém sabia que porventura apareceria. Eu sei que é meio complicado de entender, mas essas super inteligências e essas coisas que às vezes empolgam telespectadores, né, ou plateia que estão ali assistindo, nossa, como esse cara é foda, não. É fácil você ser foda quando já existe uma estrutura pronta que já foi adaptada para aquilo que você vai fazer. Né? Então passa essa ideia de uma super inteligência ou uma genialidade falsa. Então assim, quem cria essa estrutura, obviamente sabe o que está fazendo. Mas não é uma verdadeira inteligência. É um ponto meio chato e meio difícil de entender, mas é assim que a coisa funciona. Quero fazer uma observação bem interessante. No decorrer do filme, nós podemos observar que o Horácio, o bandido mais gordinho, vira e mexe, ele adora aparecer vestido de mulher. E numa altura do filme ele fala que gosta, né, do dono da loja, um cara que nitidamente é homossexual, ele fala assim discretamente, eu gosto dele, né? Então você vê que tem aí alguma coisa estranha, né? Fica aí a critério de vocês a avaliação desses detalhes do filme. Enfim, temos aí então uma inversão de valores nesse filme, né? E isso é apresentado em vários outros. Vou trazer mais filmes para vocês com mais pontos interessantes e mais inversões de valores. Agradeço quem teve paciência de assistir esse vídeo até o fim. Eu sei que fica um pouco longo, mas são muitos detalhes que eu preciso e quero evidenciar aqui para vocês. Tá? Não esqueçam de verificar aqui a inscrição, né? Se você gostou, ative também o sininho.
né? Peço que sigam esse canal, ajudem esse canal. Temos aqui na descrição os links das minhas outras redes sociais. Tá? Quem quiser ajudar o canal também temos os links aí na descrição. Meu muito obrigado a todos vocês, um grande abraço a todos e até os próximos vídeos. Valeu, fui!